Afinal, o que é rio? E o que é bacia hidrográfica? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre rios e bacias hidrográficas. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada e dando aquele like, se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações, beleza? Partiu gabaritar, vamos nessa. Galera, se você ainda não conhece uma plataforma de humanas que vai fazer você passar no Enem nos vestibulares, você não sabe o que está perdendo do Gabarita Gel. Gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter os melhores professores com as melhores aulas de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, que eu garanto para você, você vai passar nos cursos dos teus sonhos, porque a gente fez essa plataforma com carinho, a gente fez esse trabalho para você criar esse plano de aprovação. Então acessa agora gabaritagel.com.br e coloca lá o cupomzinho de desconto Hiperativo Gel, que você vai ganhar ainda um descontinho além, o melhor curso, o mais barato e ainda um desconto. O que está esperando? Vai lá e assina gabaritagel.com.br, beleza? Mas enfim, vamos seguir então aqui no processo, falar sobre rios e bacias hidrográficas. Mas para a gente começar a entender esse processo todo de rio, de bacia, aí a gente vai através das definições de rio. Para começar, afinal, o que é um rio? Rio é todo curso de água superficial. Água que escorre pela superfície, nós chamamos isso de rio. Ela pode ser um riacho, pode ser um ribeirão, pode ser um córrego, mas todos eles são classificados como rios. Água doce, que acaba tendo aí curso d'água superficial. Esse curso superficial, rio, ok? Os rios podem ser de três maneiras principais, ok? Eles vão chamar aí de regimes dos rios. Que tipo de regime? Vai ter um regime pluvial, ou seja, os rios vão ser alimentados através da água das chuvas, principalmente naquele processo do ciclo hidrológico. Vai ter aqui a evaporação, vai chegar aqui, vai chover e nessa chuva vai formar aqui, ó, vai escorrer e vai dar origem às nascentes, e que vão escorrer e vão fazer todo o caminho até chegar ao seu fim no oceano, que vai formar todo o processo lá do ciclo da água, que nós já vimos nessa aula aqui, ó. Beleza? Enfim, só para a gente poder entender aqui, pessoal, olha só, o regime então pluvial, pluviométrico, chuva, ok? A formação dos rios, desses cursos d'água superficiais, vai acontecer devido à chuva. Ah, Silvestre, mas tem outro? Tem a forma também do regime nival ou glacial, como vocês queiram, ok? O regime nival tem a ver com o derretimento da neve ou derretimento das geleiras. Ela pode ser, então, pessoal, formado aí através do derretimento das calotas, por exemplo, aqui, ó, das áreas mais altas, vamos dizer assim, das montanhas, que aí chega uma época do ano em que aumenta a temperatura e por aumentar a temperatura vai fazer o quê? Vai começar a derreter e vai formar aqui, ó, pequenos córregos, gotinha com gotinha, que vai se juntando, até formar um curso d'água superficial, que a gente vai chamar também de rio. Ok? Entendido até aí? Já deu like? Então já dá like aí agora, porque a gente vai seguir. Você vai, se cair alguma coisa de hidrografia no Enem, no vestibular, você vai estar bem. Sabe por quê? Porque você está aqui no Hiperativo Gel e você vai se dar muito bem com isso, beleza? Olha só, além do regime nival e do regime pluvial, existem rios, por exemplo, que tem os dois regimes. E esses rios que tem os dois regimes, vamos chamar de regime misto, ok? Que vai ter o regime pluvial, o regime nival. Ah, Silvestre, tem rio que vai ter os dois regimes? Tem, e aí tem inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, o rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio de origem parte pluvial, parte nival. Oi? Como assim? Onde que tem derretimento da calota polar aqui no Brasil, da calota polar ou da região aí
de derretimento de geleira de alta montanha se viesse aqui no Brasil? Tem gelo de alta montanha no Brasil? Não, não tem. Ah, então como é que vai ter? O Rio Amazonas se forma onde? Cordilheira dos Andes, galera. E lá no Peru vai ter região altiplanáltica e aí obviamente vai ter gelo, que vai ter derretimento, que vai formar o rio Ucayali, que é a nascente do Rio Amazonas, que aí vai correr e correr até chegar no rio chamado Rio Marañón, que vai continuar correndo, e aí vai atravessar a fronteira do Brasil, do Peru com o Brasil, e aí esse rio Marañón vai trocar de nome e vai ser chamado Rio Solimões, que vai continuar seguindo, até encontrar as águas do Rio Negro, que vai se juntar e formar o Rio Amazonas. O Rio Negro, inclusive, é um rio de regime pluvial. Então, o Rio Solimões formado por regime nival, o Rio Negro formado por regime pluvial, os dois formam o Rio Amazonas, que é um rio de origem mista. Então, segundo regimes, nós vamos ter essas características aí. Bom, mas além disso, Silvestre, tem outras formas aí de rios? Sim, tem as definições dos rios quanto à característica de drenagem. Se é uma drenagem que ela corre para o oceano, diretamente para o oceano, ela vai correr para fora do continente, nós vamos chamar ela de drenagem exorreica ou exorreica, como vocês queiram, ok? Então, esse rio que vai correr direto para o oceano, nós vamos chamar esse rio, essa drenagem, de drenagem exorreica, ok? Forma direto para fora do continente. Agora, quando uma bacia hidrográfica ela corre para dentro do continente, que vai desaguar em outra bacia hidrográfica, nós vamos chamar essa bacia de uma bacia de drenagem endorreica, ou seja, ela corre para dentro. Ah, Silvestre, aqui no Brasil, por exemplo, com um tipo de bacia que tem aí drenagem endorreica, a bacia do Rio Paraná, por exemplo, a bacia do Rio Paraguai, todas elas são bacias endorreicas. A bacia do Rio Iguaçu, do Rio Paranapanema, do Rio Ivaí, do Rio Tibagi, aqueles rios aqui do meu estado do Paraná, meu Paranazão, todos eles, com exceção das bacias do Atlântico, obviamente, mas tudo que tem da Serra do Mar para oeste, nós vamos ter rios de drenagem endorreica. Todos os rios da bacia do Rio Paraná são rios de drenagem endorreica. Entendeu? Fechou? Manjou? Vamos seguir então. Quanto às características das suas formas de escoamento, o escoamento desses rios, ele podem ser de duas maneiras. E isso depende muito do que? Da característica climática da região. Se é um rio de regime pluvial, ele vai depender então dessas situações. Se é um rio onde acaba sendo formado em áreas de clima equatorial ou subtropical, ou por exemplo em áreas onde há um contínuo escoamento d'água, o escoamento d'água não para ao longo do ano, nós vamos chamar ele de um rio de escoamento perene, um rio que nunca seca, é um rio perene, entendido? Quando o rio é perene, ele não vai ter esse tipo de problema, não vai secar, não vai ter leite seco, não vai acabar a água. Agora, quando acontece que existe a formação num rio onde há um clima desértico, ou um clima semiárido, semidesértico, uma região onde há um regime de chuvas, como se fosse com característica de tropicalidade, chove muito no verão e fica seco no inverno, por exemplo, nós podemos ter a ocorrência de rios de escoamentos intermitentes, que seca em determinadas épocas do ano. Os principais rios das bacias do sertão nordestino são rios intermitentes, Jaguaribe e Beberibe, por exemplo. O rio Jaguaribe, inclusive, é o maior rio intermitente do planeta, certo? O maior rio intermitente do planeta. Então ele vai escorrer aí ao longo de um monte de espaço seco, só o leitinho ali, não tem nada d'água, ok? Só para a gente poder entender a situação. Além da definição do tipo do regime, do tipo de drenagem, do tipo de escoamento, temos como uma característica da coloração da água também. Nós chamamos de rios claros aqueles rios onde tem pouca sedimentação e ela tem então
um rio que parece água azul, por exemplo. Normalmente isso acontece em rios de regime nival. Não tem no Brasil. Vai ter muito aonde? Na Europa, na França, na região dos Montes Pirineus, por exemplo. Vai ter rios de regime nival, então a água vai parecer azul. E isso a gente vai chamar de rio de cor clara, rio claro. Ok? Quando nós temos rio claro, ele tem quase zero sedimento. Por quê? Porque ele é formado simplesmente pelo derretimento das águas das geleiras, derretimento das águas das montanhas. Entendido? Bom, agora quando chamamos rios de águas brancas, nós vamos ter uma quantidade muito grande de sedimentação, que é o que? Aquele material resultante do processo de erosão, de intemperismo e erosão, que está sendo transportado até as áreas de sedimentação. Então, esse material ali que está misturado com a água, que está sendo carregado pela água, vai dar origem, então, ao chamado dos rios brancos, ok? Não os rios claros, é diferente, ok? Um dos rios de águas brancas vai dar origem às partes de sedimentação. E, por fim, os rios pretos ou rios negros vai ter formação quando passa por áreas onde há muito material orgânico. O Rio Negro, por exemplo, lá na região do Amazonas, é formado por muito material matéria orgânica, na verdade, que vai passando ali e vai dando essa coloração mais enegrecida para a água. Então nós vamos ter rios negros formados por material orgânico, rio claro formado por derretimento de gelo, rio brancos formados por sedimentação, rio negros formados por formação de sedimentação orgânica. Entendido? É Hiperativo Gel, é Gabarita Gel. Já fez a inscrição no Gabarita Gel? Demorou ainda. Hiperativo Gel, coloca lá, assina, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Vamos seguir lá, pessoal. Agora temos aqui a nossa querida amiga bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, então, nada mais é do que todo o espaço por onde corre uma drenagem. Não é simplesmente o rio. Quando a gente trata só do rio, nós vamos chamar de rede hidrográfica. Mas quando eu estou falando do conjunto de rio, de divisores de água, de espaços ao seu redor, nós chamamos isso de bacia. Bacia hidrográfica. Normalmente por quê? Porque é uma calha. A parte da montanha aqui vai formar uma calha. E essa parte da calha, a parte mais baixa, vai estar o quê? A drenagem, vai estar o rio, que é a formação da bacia hidrográfica. Então nós temos aqui as áreas onde tem a captação das águas, vamos chamar isso de nascentes. Isso acontece aonde? No alto curso do rio. O alto curso do rio é aquela parte onde tem águas, umas corredeiras maiores. A velocidade das águas acontece mais fortes. Os vales normalmente têm sulcos mais profundos devido ao processo erosivo existente nessas regiões, que está na fase de desgaste no processo da erosão, ok? Então aqui vai ter uma velocidade muito maior, uma vez que vai ter mais declividade, vai carregar mais coisa, a água vai escavando o material ali, vai carregando junto todo esse material sedimentado. Consequentemente, então, vai acontecer um desgaste maior nessas áreas, ok? E aí nós chegamos às áreas onde vai receber os afluentes, os rios começam a se juntar e esses afluentes, formando a confluência, vai acontecer normalmente nas áreas onde temos o médio curso dos rios. O médio curso dos rios vai ter declives bem menos acentuados, ou seja, não é mais aquela coisa íngreme pra caramba, ela vai ter aí uma descida, mas ela vai ser relativamente mais suave, vamos dizer assim. E aí que vai rolar? Vai ter então essas calhas mais abertas, onde vão formar aí as drenagens. E aí é onde vai ter aí o encontro dos afluentes. Então, nessa fase aqui da bacia hidrográfica, nessa região do médio curso dos rios, vai acontecer a fase de transporte do material. Não vai sofrer tanto o processo erosivo, mas também não vai acontecer ainda a sedimentação. Nesse sentido, o que vai rolar? Vai rolar então bastante transporte dos materiais. Esse transporte de materiais, então, vai acontecer aqui, ó, região do médio curso. Normalmente é onde os rios começam a formar aqui, ó, os que nós chamamos de meandros, que são aquelas curvas que o rio vai fazendo ao longo do tempo, que vai mudando o seu desenho aí no caminho. Vai acontecer normalmente na região de médio curso. E aí quando
os principais afluentes se encontram e chegam aqui mais em áreas de planícies, áreas onde temos aí uma região bem mais plana, nós chegamos no baixo curso do rio. Essas regiões, então, são mais planas, onde dá a formação do rio principal. Na formação do rio principal, então, vamos ter vales longos e rasos. Por isso que quando chega perto do final da bacia hidrográfica, vamos ter, então, aqueles rios bem mais largos, mais rasos, mais mansos. Por quê? Porque não tem muita corredeira e agora começa a fase de sedimentação de todo aquele material que sofreu a escavação aqui, o desgaste aqui no alto curso, que fez o transporte aqui no médio curso e que agora vai fazer o depósito aqui no baixo curso. Tanto que esse depósito vai dar origem à formação diferentes de foz. Foz é o encontro das águas do rio com o oceano. Normalmente, pode ser com outra bacia se for de regime aí da drenagem endorreica, mas quando for exorreica vai dar origem aí direto para o oceano. Só que quando chega aí, acontece o seguinte, se for um rio onde tem uma forte sedimentação, esse material vai ser depositado aqui, ó, no finalzinho da bacia, fazendo enormes bancos de areia. E esses bancos de areia vão se depositando aqui e formando meio que ramificações do rio, formando um delta. Então a gente vai chamar isso aqui de foz em delta, ok? Agora, quando o rio não tem muita sedimentação, não existe aí muito esse processo de formação de sedimento, ou seja, o rio vai correr manso, vai correr direto, assim, sem nenhuma formação de bancos sedimentais, nenhuma bacia sedimentar no caminho, vamos chamar isso aqui de foz em estuário, ok? Entendido? Então, basicamente, nós temos aí um básico do básico sobre rios e características das bacias hidrográficas. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero de coração que você tenha aprendido. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, manda mensagem. Silvestre, eu não entendi essa situação, que eu vou tratar de responder com o maior carinho para vocês. Assim que eu sair de cena, eu vou deixar o tempo para você dar um print na tela e em seguida eu vou colocar os cards aqui. Vou colocar os vídeos para vocês assistirem, para clicar nos próximos vídeos. Vou colocar aqui o Gabarita Gel para você fazer aí a assinatura dessa plataforma que é show de bola para ciências humanas. E vou deixar vocês aqui para clicar para se inscrever no canal se você não fez isso ainda, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, print na tela.